sequência a série de mensagens, né, proposta pelo pastor Cadu, frutificando na intimidade com Deus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do verso 1. E nós vamos estar lendo até o verso 15. Livro de Êxodo, capítulo 3, verso 1 até o verso 15. Vamos fazer uma leitura um pouco diferente, talvez, para vocês aqui, para nós aqui, mas eu normalmente faço isso com a igreja. Eu vou estar lendo o primeiro versículo e, a partir daí, cada um dos irmãos puder contribuir com um versículo até o versículo 15, porque aí a gente faz uma mistura das traduções aí e fica um negócio bom. Êxodo capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: os irmãos entenderam? Vou ler o primeiro versículo e a seguir, você pega a oportunidade aí e lê cada um verso aí. Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para o lado oposto do deserto, chegando a Horebe, o monte de Deus. Pode ler. Se ler 2 de vez, pode ler. Verso 3. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, por que a sarça não se queima? Verso 4. Virava para lá a vez, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: José, e ele disse: eis aqui. Verso 5. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Verso 6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeram olhar para Deus. Verso 7. E o Senhor disse: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa de seus capatazes, pois eu conheço os seus sofrimentos. Verso 8. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Verso 9. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Verso 10. Vem agora, pois, que eu te enviarei a Faraó para que tire o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Verso 11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Que vá a Faraó e tire o Egito dos filhos de Israel. 12. Deus afirmou: certamente estarei com você. Este é o sinal que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Verso 13. Disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntaram: qual é o seu nome? Que lhes direi? Verso 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou o que me enviou a vós.
verso 15. E Deus disse mais a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou a vós. Este é o meu nome, eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Amém. Oremos mais uma vez. Pai, damos graças ao Senhor por estarmos aqui, por estar participando deste culto e por poder, ó Deus, aqui ouvir louvores, palavras, rever irmãos, que contribui tudo para a nossa edificação. Eu quero, ó Deus, agradecer ao Senhor e, ó Deus, validar todas as palavras da oração do pastor Helf junto com a igreja e pedir ao Senhor que o Senhor seja o protagonista, como sempre foi. Que as palavras que aqui forem ditas, realmente, ó Deus, sejam palavras do Senhor que possam realmente sondar os corações esta noite e produzir em nós aquilo para o qual ela foi enviada para produzir. Senhor, eu não me importarei se passado o tempo não se lembrarem, ó Deus, do meu nome, de quem pregou desta noite, mas ficarei muito feliz se lembrarem da mensagem que foi pregada. Portanto, na tua misericórdia e amor, usa o teu servo, pois mais do que ninguém aqui, nesta noite, até mais do que eu mesmo, tu sabes todas as minhas limitações. E eu sei que o Senhor não depende nem das minhas limitações, nem das minhas qualidades para falar ao teu povo. Portanto, usa-me e fala à tua igreja em nome de Jesus. Queridos, então, esse mês, como eu já falei, nós estamos com uma série de mensagens e ações também a respeito da frutificando na intimidade com Deus. Estamos orando pelas madrugadas, estamos orando durante a semana aí, estamos tendo as terças do coração abrasado. Tudo isso eu considero muito nobre da parte do pastor e também oportuna para o tempo que estamos vivendo. Eu acredito que o nosso tempo de oração, ele deve ser aumentado de forma bem intencional nos dias que estamos vivendo. Acredito que a saída para tantas coisas ruins que nós estamos vendo seja a igreja se colocar de forma séria no compromisso da oração. E antes de falar de intimidade com Deus, eu gostaria de falar do que não é intimidade com Deus. Porque às vezes a gente confunde algumas coisas, sobretudo algumas ideologias que se colocam e nomenclaturas que são usadas para poder dar nortes a princípios da palavra de Deus que não tem nada a ver com ela. E intimidade com Deus, irmãos, não é chamar... Primeira coisa, intimidade com Deus não é chamar Deus de você, como muitos hoje chamam. E há até músicas aí, gospel, que são compostas chamando Deus de você, o que é um erro. Músicas cantadas nas igrejas, né? Não só nas nossas, mas em todas as igrejas por aí, onde a pessoa escreve e canta lá, chamando Deus Todo-Poderoso de você. Se nós chamamos um juiz aqui da terra, ou uma autoridade,
de Vossa Excelência, o que chamar de uma autoridade do céu e o juiz que é Deus. Ter intimidade com Deus não é ter liberdade para desrespeitá-lo naquele em que Ele é. Ter intimidade com Deus, irmãos, não é orar apenas de vez em quando, com uma oração monótona, rápida e sem sentido, só para dizer que orou aquele dia, ou que preencheu um pequeno tempo de oração e dizer que orou. Isso não é ter intimidade com Deus. Aquela oração de 5 minutos e olhe lá. É interessante, irmãos, e aí nós precisamos chamar atenção para isso, e é a minha oportunidade, eu sempre falo sobre isso. Nos momentos, a gente já espera que os cultos de oração sejam os cultos menos frequentados da igreja. Alguém uma vez me disse: mas eu oro em casa. Irmãos, eu tenho dificuldade para acreditar que alguém que não é uma pessoa que normalmente vem às reuniões de oração da igreja seja alguém que ora em casa. E aí você percebe, por exemplo, é até engraçado isso, mas é sério. Numas reuniões de oração, você dobra o joelho para orar, e aí você está orando ali 10 minutos, 15 minutos, e você percebe que já vai gente levantando. Isso denuncia essa pessoa, porque a oração de joelhos também é um exercício. Você percebe que o indivíduo não tem o costume de estar ali por mais do que 10 minutos de joelhos. E aí, quer muitas vezes dizer que isso é ter intimidade com Deus. Mas isso não é intimidade com Deus. É preciso se ter uma oração de qualidade. E eu não estou dizendo com isso que, pastor, então precisa que se tenha 1 hora de oração direto para que... Não estou dizendo isso. Mas o que eu estou dizendo é que a oração na nossa vida, ela seja um hábito. Que não se passe um dia sem que nós estejamos orando. Que faça falta a oração. Ter intimidade com Deus não é saber citar alguns versículos bíblicos, como João 3,16, como Salmos 23, outras passagens que até o ímpio saberia citar, e que são tão comuns no nosso dia a dia. A Bíblia, para quem tem intimidade com Deus, não é um objeto de decoração na casa. Pastor Perim, que muitos conhecem aqui, o amigo, ele dizia que quanto pior estivesse a Bíblia de um cristão, quanto mais amassada, quanto mais mexida, quanto mais marcada, melhor estaria o cristão. E aquele que tem a Bíblia novinha, a não ser que tenha ganhado naquele momento, naquela semana, né, também, mas caso contrário, né, espera-se que a Bíblia seja um objeto que seja verificada todos os dias. E nós temos tido, irmãos, um déficit de crentes que têm intimidade com a palavra de Deus. Pastor, mas está julgando? Não. Isso você mede, sabe pelo quê? Pela forma com que os crentes são trapaceados com esses coaches da internet. Enviam mensagens de autoajuda, ou que são palavras bonitas, porque às vezes acreditam que aquela frase
é retirada de uma inspiração bíblica, mas nem sequer param para verificar ou entender o contexto daquela mensagem. Tem um amigo que ele me envia uma mensagem todos os dias, uma boa mensagem pela manhã. E aí eu estava falando com outro amigo que ele comentou comigo que ele sempre curtia, mas eu falei, essa mensagem eu coloco às vezes no meu status, não é de minha autoria não, mas você pode ter certeza que antes de eu colocar no meu status, eu leio ela com cuidado. E se houver alguma coisa que foge daquilo que eu entendo como sendo princípio cristão ou dos meus princípios cristãos, eu não reposto ela. Ter cuidado nisso é ter intimidade com Deus. Conhecer versículos isolados da Bíblia não é ter intimidade com Deus. Saber citar 1, 2 ou 3 versículos não é ter intimidade com Deus. Ter intimidade com Deus vai muito além de um contato ocasional e artificial, irmãos, com Deus. É algo mais profundo, como diz um dos significados na etimologia da palavra, que quer dizer conhecer a profundidade da alma do indivíduo. E para se ter intimidade com alguém, você precisa realmente ter um contato de qualidade. Não estar tendo contato, por exemplo, com a Bíblia ou com a palavra quando vir à igreja. Não ter momentos de oração tão somente quando vir à igreja. Ou orar quando tiver escalado para alguma responsabilidade da igreja. Quando está escalado para o louvor, esse dia eu vou orar. Quando está escalado para tocar, esse dia eu vou orar. Quando estiver escalado para pregar, esse dia eu vou orar. Não, irmãos, isso não é intimidade com Deus. Eu preciso ter uma vida de constante contato com o Senhor. E aí, isso se tornando hábito em minha vida, pode ter certeza, a intimidade com Deus, ela vai fluir naturalmente. E eu quero aqui, a partir do texto que lemos, pegar como exemplo a vida de Moisés e trazer algumas verdades aqui que vão nos lembrar ou ensinar a nós também o que é ter intimidade com Deus. E Moisés é um dos personagens bíblicos dos quais eu sinceramente achei uma oportunidade muito boa para poder expor essa mensagem, pensando nesse tema e ter escolhido Moisés. Os irmãos vão entender por quê. Para se ter intimidade com Deus, antes é preciso conhecer a Deus. Você pode repetir isso comigo, se não esquecer? Para se ter intimidade com Deus, antes é preciso conhecer a Deus. Até porque eu não tenho como ter intimidade com alguém se eu não conheço essa pessoa, não é verdade? Você tem como falar, eu tenho intimidade com uma pessoa que você está vendo hoje, por exemplo. Não tem como, não faz sentido. E no primeiro contato de Deus com Moisés e vice-versa, ali no Monte Horebe, Moisés já estava aí com quase ou aproximadamente os seus 80 anos. Mas o que se percebe no texto é que ele não conhecia Deus verdadeiramente, ou pelo menos daquela maneira que Deus se revelava para ele através da sarça ali no Monte Horebe. Percebe que apesar de entender para onde a conversa estava indo e qual era o propósito dela, porque Moisés conhecia, obviamente, a história do seu povo, ele tinha saído de lá, né? Mas Moisés não sabia, não tinha certeza de quem de fato estava falando com ele.
Então Moisés disse a Deus: quando eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhe direis? E Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Assim responderás aos israelitas, eu sou, me enviou a vós. Êxodo 3, verso 14 e 15. E essa resposta, irmãos, ela tem muito significado. Ela é uma resposta muito impactante e que, ao continuar, aqueles que conhecem, a maioria de nós conhecemos aqui a história de Israel, mas lendo a história com cuidado, você vai perceber que quando Deus diz, eu sou o que sou, Deus está dizendo, eu sou o que sou, porque Ele está falando a respeito do seu nome, de quem Ele é, o Deus Yahvé, o Deus Javé, ou seja, o único Deus. E isso é muito relevante para a missão que Moisés teria, porque além de Moisés ir de volta para uma cultura que havia muitos deuses, Faraó, os irmãos sabem, se considerava um Deus na terra, Deus está dizendo para Moisés, eu sou o único Deus, não existe outro Deus além de mim, e é em meu nome que você vai libertar o meu povo Israel. Que maravilha, né? Moisés começa ali a saber, peraí, a missão é dura, mas eu começo a conhecer o Deus Todo-Poderoso, que prometeu ao seu povo, que depois de 430 anos, libertaria eles do Egito. Isso Deus confirma no versículo 14, quando Ele diz assim, eu sou o que sou. Assim responderá, eu sou Deus, eu sou, me enviou a vós. E no versículo 15 Ele responde com mais, de forma mais clara a Moisés, para que Moisés entendesse de uma vez por todas. Versículo 15, olha só. E disse Deus ainda a Moisés, assim dirá aos israelitas, olha só, eles vão saber quem eu sou o Deus de vossos pais, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, e eu sou o Deus de Jacó, esse Deus é quem me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Ou seja, se alguém daquele povo se esqueceu quem é o seu Deus, Ele está dizendo, eu sou o Deus da promessa, eu sou um Deus que fiz uma aliança com os patriarcas, dizendo a eles que eu seria o Deus do meu povo, e que Israel seria o meu povo. E esse Deus agora começa a se revelar, irmãos, a Moisés, de uma forma que ele ainda não via, não tinha ainda se revelado. Agora, tudo parte de um pressuposto, de uma atitude nossa. Não precisa estar escrito no texto, mas ao ver a trajetória de todo esse enredo da libertação do povo, você percebe que Moisés sempre teve dentro do coração dele, na alma dele, uma inquietação. Desde ainda jovem, pelo fato de ter ali se indignado com o egípcio, batendo no israelita e tendo matado o egípcio, Moisés já mostrava uma indignação e já demonstrava que o seu coração havia sido separado para Deus. Durante ali, aqueles 40 anos
que passou ali no território de Midian, eu penso que não houve um dia sequer que Moisés também não tenha pensado no seu povo. Não houve um dia sequer que Moisés não tenha pensado em como retornaria para poder rever o seu povo. Talvez não na figura de libertador, ou talvez sim. Mas o fato é que havia uma inquietação no coração de Moisés, na alma de Moisés. E essa inquietação, essa inconformidade, irmãos, e eu sempre falo sobre isso, nós como servos do Senhor, como cristãos dessa terra, nós temos que ser inconformados. Não vos conformeis a este mundo, ou seja, nós não podemos lidar com as injustiças, com as injustiças sociais, nós não podemos lidar com a zombaria que se faz com o nome de Deus, nós não podemos lidar com as heresias que entram no meio da igreja como se não tivesse acontecendo nada, nós não podemos reagir de forma indiferente. Se há um Espírito dentro de nós, e esse é o Espírito Santo, nós precisamos viver de maneira inconformada. Isso significa que nós estamos linkados, que nós estamos ligados à videira verdadeira. Isso significa que ao momento que Deus nos der a oportunidade, nós vamos nos mover na direção de fazer algo para mudar aquilo que está acontecendo aqui. E diante dessa premissa, desse comportamento, eu creio que, obviamente, durante esses anos, Moisés estava sendo preparado. Mas a gente tem que se preparar. A gente tem que deixar Deus moldar o vaso, para poder Deus se revelar de uma maneira grandiosa para nós. Tem pessoas que ainda não têm condições de Deus se revelar de uma forma tão profunda para essa pessoa. É porque essa pessoa não está buscando conhecer a Deus. Eu me lembro que eu queria muito ser batizado com o Espírito Santo. E eu queria ser batizado pelo Espírito Santo, vocês vão achar engraçado, mas era o que estava no meu coração, era a minha motivação, porque eu achava as línguas estranhas bonitas. Eu falava, eu quero falar essa língua. E eu ficava com aquilo na cabeça, mas buscando ao Senhor. Que eu achava tão bonito no culto, eram muitas as vigílias, e vigílias mesmo, vigílias de verdade. Vi uma vez o bispo falar e concordei plenamente, no meu íntimo ali. Vigília que não passa da meia-noite não é vigília. Vigília de 1h30 é culto, não dá o nome de vigília a isso. Vigília é cortar a noite e vai embora. E eu comecei a orar ao Senhor. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo, porque eu sabia que a única maneira de falar em línguas era ser batizado com o Espírito Santo. E eu enchi tanta paciência de Deus, embora Deus tenha muita paciência, que Ele falou, numa tarde ia ter uma vigília, as vigílias em Santo André era todas uma sexta no mês. E Deus falou, hoje, eu estava orando à tarde, falei, Senhor, hoje eu quero ser batizado com o Espírito Santo. E nessa tarde, nessa sexta-feira, Deus falou comigo, você vai ser batizado com o Espírito Santo hoje. E aí eu fiquei todo alegre. Só que parece que a gente perde um pouco a concentração quando Deus promete alguma coisa para cima da hora assim. Eu não sei se os irmãos já aconteceram isso. Que acaba que você vai, não que você vai a ser orgulhoso, autossuficiente, não. Mas você vai tão confiante que até às vezes fica ali. Você nem ora, eu pelo menos fiquei assim. Um movimento ali, negócio pegando fogo. Negócio pegando fogo, era para lá e para cá e tal. E eu não estava sentindo nada. Eu falei, ixi. Eu ficava na minha, eu falei, Deus. Eu acho que é a preocupação que faz a gente não se concentrar com Deus. Eu estava ali e nada acontecia, irmãos. E aquela noite foi uma das noites
que eu posso dizer onde a vigília foi mais impactante. Eu nem sei que hora terminou. Só para os irmãos saberem, teve gente que foi carregado para casa, porque não conseguia andar. E naquele movimento todo, tem coisas que... por isso que eu não critico nenhum tipo de movimento, a não ser que haja meninice, mas movimentos onde eu sei que eu já vi Deus agir. Pode não estar escrito em lugar nenhum, mas eu já vi Deus agir nesses movimentos. Eu não critico, não chamo de misticismo. Primeiro, respeito. E eu lembro que já ia caminhando para o final da vigília, e o obreiro, na oportunidade, perguntou: quem gostaria aqui, quem ainda aqui não é batizado com o Espírito Santo e gostaria de ser? Eu fui o primeiro, eu me lembro, a entrar no círculo, irmão. Como se fosse hoje. E daqui a pouco entrou mais uma turma lá que eu não me lembro, só me lembro de 1 ou 2, e do que foi carregado para casa. E começaram a orar, daqui a pouco Deus me batizou com o Espírito Santo. Eu sou difícil perder o sono. Minha esposa sabe disso, minha filha. Se eu bater onde eu bater, pode ser até aqui, nesse chão duro aí. Alguém falava, o pastor Hel falou sobre que, né? Quem não tinha sonho, para mim é fácil, né? Graças a Deus eu dou muito bem. Mas aquela noite eu não dormi. Eu falava em línguas a noite toda. E eu me lembro do diácono Arnaldo, esse que foi carregado para casa. Diácono Arnaldinho, não lembro se ele era diácono ainda. E a esposa dele falava, ele não conseguia andar, nós tivemos que levar, alguém teve que levar ele de carro em casa mesmo. Eu lembro que a esposa dele falava: viu? Você não foi pedir a Deus, agora aguenta. Irmãos, e eu falei isso porque Deus conhece o nosso coração. Deus sabe a intenção do nosso coração. Isso é a Bíblia quem nos fala. Ele sabe quando nós queremos conhecer Ele. Ele sabe quando o nosso caminho está sendo trilhado numa direção de conhecer Ele. E isso precisa ser feito antes de conhecê-lo. Eu devo mostrar no meu coração a intenção de conhecer o Senhor. E Ele vai preparar o momento para que Ele venha se revelar a você e a mim de uma forma da qual Ele jamais ou se revelou a você ou a mim. E assim foi com Moisés. E nenhum cristão, irmão, pode dizer: eu conheço a Deus, se este não tiver isso no seu coração. Ler a Bíblia, através da leitura da palavra, é a única maneira que eu e você temos de conhecer a Deus. E também da oração. Porque diz lá em João 8, 31, 32, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Ainda em João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu só conheço a Deus através das Escrituras, porque através das Escrituras é a boca de Deus, é Deus falando comigo. E não há como aceitar que um cristão que lê a Bíblia uma vez por semana diga que conheça a Deus, que tenha intimidade com Deus. Por acaso, você que é casado com seu cônjuge, desde o seu casamento, se você falar com seu cônjuge uma vez por semana, você não vai conhecê-lo. Um amigo, você está falando com ele várias vezes por semana. Deus, nós precisamos, irmão. Não é uma questão de hobby, não é uma questão esporádica, não é uma questão de ter tempo, é uma questão de necessidade, é uma questão emergencial. Nós precisamos ouvir a voz de Deus todos os dias. Nós precisamos saber o que Deus tem a falar. Nós precisamos saber a opinião de Deus. E não, eu não tenho tempo. Não. Até porque não se trata de ter tempo. Eu não falo que Deus é prioridade em minha vida. Para se ter intimidade com Deus, é preciso
passar tempo com Deus e ter relacionamento com Ele. Você repete isso comigo, vou te ajudar. Para se ter intimidade com Deus, é preciso passar tempo com Deus, ter relacionamento com Ele. Ao chamar Moisés no Monte Horebe, Deus lhe promete algo que iria fazer com que eles se tornassem grandes amigos e companheiros de jornada. Veja comigo, Êxodo 3, 11 e 12. Só me acompanha aí. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus lhe respondeu: certamente eu serei contigo. Você não estará sozinho, grifo meu. E isto será um sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado o meu povo do Egito, prestarei culto a Deus neste monte. Ou seja, Deus está dizendo para Moisés: vai tranquilo, você não vai morrer lá não. Você vai voltar aqui para nós comemorar a vitória sobre Faraó. Aí nós precisamos entender, quando a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, irmãos, não quer dizer que você tem chances de 99,9% em qualquer batalha que vá lutar. Deus está dizendo que nós já vencemos a batalha que está pela frente. Somos mais do que vencedores porque não há chances do inimigo contra nós. Ele já garante a vitória. Ele tem até um lugar separado para comemoração. E ele diz isso a Moisés: fica tranquilo, eu estou te enviando, mas eu vou com você, porque sem mim nada podeis fazer. A partir desse ponto, Moisés passava mais tempo com Deus do que com qualquer outra pessoa. E vários são esses momentos. Vários são esses momentos, e eu gostaria de destacar um deles. Êxodo 24, 15 e 18. Quem tiver comigo aí, me acompanha aí na leitura. Êxodo 24, verso 15 e 18. Vou esperar se abrir para a gente acompanhar juntos. Então, Êxodo 24, 15 e 18. E tendo Moisés subindo, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu durante 6 dias. No 7º dia, do meio da nuvem, Deus chamou Moisés. Aos olhos dos israelitas, a aparência da glória do Senhor no alto do monte era como fogo que consome. Mas Moisés entrou no meio da nuvem, enquanto subia no monte. Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. E essa não foi a única vez. Moisés sempre estava com Deus, e Deus sempre estava com Moisés. Em ocasiões, o povo olhava a tenda de Moisés e eles viam que a nuvem de glória do Senhor cobria a tenda. Eu sempre digo, quando tenho oportunidade, falando a respeito do assunto, não dá para saber aqui quem era mais amigo de quem e quem gostava mais de estar com quem, porque Deus chamava Moisés para estar com ele, e Moisés, quando ia, gostava de ficar com Deus. Isso é ter intimidade com Deus. Isso é estar na presença de Deus sem ficar olhando o relógio para saber o que tem para fazer. Estar na presença de Deus é deixar o celular de lado e dar atenção exclusiva para o Senhor. Desenvolver intimidade com Deus é dar a Deus a atenção exclusiva.
no momento em que estivermos falando com Ele, ouvindo a sua voz. Moisés fazia isso. E eu quero dizer a você que diz: eu não tenho tempo porque eu tenho que trabalhar. Eu não tenho tempo porque eu tenho que sustentar minha família. Eu não tenho tempo porque eu tenho que dar atenção a isso e aquilo. Eu quero dizer para você que o governador, o responsável por aqueles milhares de pessoas no deserto, subiu para estar com Deus e não se preocupou com o que ficava para trás. Porque ele dizia, eu tenho certeza no seu coração, eu estando aos pés do Senhor, Deus cuida do povo e das coisas que Ele colocou sob minha responsabilidade. A gente às vezes fica preocupado, irmãos, e eu coloco essa carapuça, obviamente, de, se eu passar mais um tempo com Deus aqui, eu não vou conseguir resolver isso, aquilo. Se eu levantar às 3h16 da madrugada e começar a orar, no outro dia eu vou ficar cansado. Ficamos nos preocupando com as coisas deste mundo e nos esquecemos que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Que os 10, 15, 20, 30 minutos que nós nos dedicarmos à oração em um período pela madrugada, como é o caso nosso agora, vai fazer falta não. Ele mesmo prometeu ali no capítulo Isaías capítulo 40, Ele dá força ao cansado, renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Deus supre tudo, irmãos. Um tempo a mais com Deus não fará você perder um centavo. Um tempo a mais com Deus não fará você perder sua saúde. Inclusive, desses estudos todos aí que tem, eu li alguma coisa, eu ouvi, um especialista aí em qualidade de vida, que hoje é o que mais se busca, dizendo que o cristão, eu não sei se ele era cristão, protestante igual nós, mas talvez não seja, mas ele diz o seguinte, que o cristão praticante, eu sei nisso que ele estava querendo dizer, alguém que realmente frequenta uma igreja, alguém que lê a Bíblia, que ora, aumenta nele a probabilidade de esticar a sua vida mais do que quem faz exercício físico. Eu vi, sério mesmo. Aí tem alguém me ouvindo dizendo, então eu vou parar de fazer exercício físico, vou começar. Não é isso, Andam juntos, mas aí vai uma alfinetada que aqui, graças a Deus, não tem, mas pode ser que não quem está na internet aí ouvindo, vendo o culto, mas talvez essa pessoa possa passar o link para alguém que haja assim. Tem gente que acorda 5 horas para ir para a academia, o que não está errado, mas se marcar 5 horas para vir para a oração, não vem. Está certo? Está certo não. Está cuidando do corpo físico, esquecendo do espiritual. E eu vou te dizer uma coisa aqui com toda a convicção. O espiritual sustenta o corpo físico. Agora, só o corpo físico não tem como sustentar o espiritual. Se você cuidar apenas do seu corpo físico, a morte ou outras consequências virão mais cedo do que você espera. Mas quando você cuida do seu corpo espiritual, glória, aí sim, você vai viver feliz, qualidade de vida. É como fazer uma coisa e esquecer da mais importante. Como os fariseus faziam. Dar oferta do endro, do cominho, e se esquecer do mais importante da lei,
que é o amor. Vivemos um tempo onde não temos tempo. E isso não é um trocadilho, não é uma frase para fazer aqui um trocadilho com os irmãos ou uma redundância. Trata-se de algo muito sério. A pergunta que deveríamos nos fazer é: será que, em se tratando de Deus, nós realmente temos que esperar ter tempo? Não é isso, é o contrário disso que diz lá em Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, todas essas coisas, vos serão acrescentadas a vocês. E as coisas das quais cita ali o texto é comida, é vestimenta, é saúde. Isso se dá numa busca ao Senhor. Aí eu posso deitar tranquilo, irmãos. Porque senão vai ser, conforme o salmista diz lá no Salmo 127, inútil será vocês dormir tarde, acordar de madrugada, comer o pão das dores, porque esse Deus que eu estou falando para vocês esta noite, o salmista diz a respeito dele: dá o pão enquanto os meus estão dormindo. Que maravilha, né, pastor Helf? Que maravilha, irmãos. Você e eu não produzimos nada enquanto estamos dormindo, a não ser os que roncam, igual eu. Nós estamos trabalhando isso aí, né? Diana disse amém. Não produzimos nada. Você não recebe o salário no final do mês, para quem é CLT, dizendo: olha, você trabalhou 44 horas semanais, né? E está aqui incluído também as 7, 6 horas que você dormiu. Quem recebe assim? Não tem lá isso na folha de pagamento. Por quê? Nós não produzimos nada, mas Deus produz. Enquanto eu durmo, Deus está acordado, dizendo: olha, meu filho vai acordar de manhã e eu preciso deixar tudo pronto para ele. Aquilo que ele não conseguiu e não conseguiria fazer dormindo, eu resolvo. Imagina, irmão, se eu e você precisássemos acordar de manhã e já ter que resolver como vai ser o dia. Não, a gente só precisa pedir a Deus graça para viver o dia, porque o demais está tudo preparado. E aí, esse Deus não merece que nós tenhamos intimidade com Ele através de uma vida séria, de comprometimento com Ele? Quem tem intimidade com Deus não aceita mais viver sem a companhia dEle. Você pode repetir comigo? Quem tem intimidade com Deus não aceita mais viver sem a companhia dEle. Esse é um dos textos que eu vou ler para vocês daqui a pouco, que eu mais gosto na Bíblia. Moisés amava tanto a presença de Deus que a intimidade deles alcançou um nível tão alto ou tão profundo como queiram, que ele não tinha mais prazer em andar sem a presença de Deus. Esse texto aqui eu gostaria que você acompanhasse comigo também. Êxodo 33, verso 11 a 15. Olha que linda esse momento aqui. Êxodo 33, verso de 11 a 15. Isso é ter intimidade com Deus, o que nós vamos ler aqui agora. Menos do que isso, você pode usar qualquer outro adjetivo, mas não é intimidade com Deus. Diz assim: e o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Em seguida Moisés voltava para o acampamento, mas seu auxiliar, o jovem Josué, filho de Num, não se distanciava. E Moisés disse ao Senhor: tu me dizes,
que eu faça subir este povo, mas não me mostras quem enviarás comigo? Disseste bem, conheço-te por teu nome, e achaste favor aos meus olhos. Só uma observação aqui. Vocês lembram da conversa, do diálogo com Deus lá no Monte Horebe a primeira vez? Moisés pergunta, em nome de quem eu vou? Quem é que está falando comigo? Ele não sabia. Mas agora ele diz, conheço-te por teu nome. Olha a intimidade aqui. Se achei favor aos teus olhos, rogo-te que agora me mostres os teus caminhos para que eu te conheça, a fim de que continue a achar favor aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. E o Senhor respondeu-lhe, eu mesmo irei contigo e te darei descanso. Então Moisés lhe disse, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça sair daqui. Se Deus não fizer falta no meu dia a dia, ou se a sua presença não for notada, então eu não posso dizer que tenho intimidade com Deus. E como eu repito na nossa rotina diária, onde Deus está incluído nela? Pela manhã, você tem acordado um pouco mais cedo para falar com Deus antes de começar de fato o seu dia? Deus tem feito parte das suas manhãs? Ou você sempre acorda com pressa, sai logo e nem sequer fala com seu pai, que é o responsável por te proteger e proteger a sua família durante o dia todo? Qual tem sido o seu primeiro contato? O Deus Todo-Poderoso ou as mensagens que você quer ver no celular pela manhã? Deus tem sido minha prioridade? Porque se Ele não tem sido minha prioridade, eu não posso dizer que tenho intimidade com Deus. E eu através, irmão, dessas palavras e dessa mensagem, eu quero trazer, espero que está, na verdade eu sei que Deus está fazendo isso, na prática, o que é ter intimidade com Deus? Intimidade com Deus não é algo que eu peço emprestado com ninguém. Intimidade com Deus não é algo que alguém diz que eu tenho. Não. Intimidade com Deus é algo que, se eu tiver, eu posso dizer que tenho. E melhor ainda, a intimidade com Deus, normalmente, aliás, é Ele quem vai dizer se eu tenho ou não tenho. Quando Ele fala a respeito de Jó, Deus mostrava que tinha intimidade com Jó. Quando Deus diz a respeito de Moisés, ser Moisés o homem mais manso da terra, alguém pode questionar, Moisés matou um homem, mas quem está falando é Deus. E Deus conhecia Moisés na sua intimidade. Quando Deus fala que Davi é um homem segundo o seu coração, você pode questionar, mas esse mesmo Deus falou que Davi era um homem de guerra e que tinha sangue em suas mãos. Mas quem conhece a intimidade, conhece não apenas aquilo que é feito por fora, mas aquilo que se passa por dentro. Só quem tem intimidade com Deus pode questionar num bom sentido, como Moisés fez, a Deus. O Senhor não diz que eu te conheço pelo teu nome? O Senhor não se revelou a mim? Agora como que o Senhor quer que eu vá sozinho? Eu não vou sozinho não. Aliás, eu não vou sem a presença do Senhor. E olha que Deus havia oferecido enviar anjos, porque Ele tinha se cansado do povo. E tem aqui, graças a Deus, e eu falo isso com muita alegria de falar, da nossa igreja neste aspecto, em tantos outros é uma igreja séria. Mas tem gente cultuando a anjos, valorizando mais a presença. Quando você fala que tem um anjo, o povo fica ouriçado. Quando você fala que tem Jesus, o povo fica calado. E a Bíblia diz que nós somos feitos um pouco menor do que os anjos. Só compara nós aos anjos. Mas a presença do Deus poderoso é a que tem que ser valorizada em nosso meio.
Rogue a presença de Deus para que Ele seja a sua família, a sua companhia e a companhia da sua família durante todo o dia, irmãos. Eu sempre ressalto que eu como pai não vou estar com a minha filha o tempo todo durante o dia. Aliás, ela vai estar o tempo todo sem a minha presença. Mas já há muito tempo Deus trouxe ao meu coração que é Ele quem guarda, que é Ele quem cuida. Minha esposa não estará comigo o tempo todo. Nós estaremos em cada lugar, mas se eu me preocupar pela manhã, em orar a Deus, em pedir que Ele guarde, Ele vai guardar. Eu não sou onipresente, Deus é, você também não é onipresente. Se nossas manhãs não têm sido no nível de ter Deus como nosso primeiro contato, como sendo nossa prioridade, isso também não é intimidade com Deus. Mas nós podemos consertar isso. E por fim, veremos o que podemos chamar de intimidade com Deus. E eu estou encerrando aqui. Números capítulo 12, versículo de 5 a 8. Se você puder ir lá comigo, e a gente já encerra aqui. Números capítulo 12, versos 5 a 8. Diz assim, está até aqui na projeção também. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e colocou-se à entrada da tenda e chamou Arão e Miriam e aproximaram-se. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se houver um profeta entre vós, eu, o Senhor, revelarei a ele em visão e falarei com ele em sonhos. Mas não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele frente a frente. Ou em algumas traduções, face a face. Claramente, e não por enigmas. Pois ele contempla a forma do Senhor. Por que então não temestes falar contra o meu servo Moisés? Oh, irmãos, uma coisa é a reputação que você tem com os outros, que não é nem tão importante assim. O que nós temos que trabalhar é para ter uma boa reputação com Deus. Deus está falando aqui, olha só, a qualquer um desses de vocês aí, eu falo através de visões, eu falo através de sonhos, mas quando eu quero falar com esse homem aqui, que vocês falaram mal dele, eu chamo ele para falar com ele frente a frente. Ele me conhece do jeito que ninguém aqui conhece. Então respeita meu servo Moisés. Quem tem intimidade com Deus é respeitado. Quem tem intimidade com Deus, para falar aqui, e assim não é por nada não, mas eu não posso terminar a mensagem sem avisar isso aqui. Se você conhece alguém que tem um nível decente, vou usar essa palavra aqui, um nível decente de intimidade com Deus, é melhor não mexer com essa pessoa e nem falar mal dela não. Porque se Deus quiser resolver ou se doer por essa pessoa, Ele não vai mandar nenhum anjo, não vai mandar ninguém, vai Ele. Oh, aleluias! Porque quem tem intimidade com Deus, Deus trata também de uma forma diferenciada. Eu gostaria de convidar, se puder, vocês a ficar de pés. Oh, remande balabase que ande faços. Remanagas tubiandere balabachorias. E eu quero orar por você. Eu quero orar por você que deseja
uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus, com mais profundidade. Irmãos, não é errado reconhecer isso. Eu às vezes reconheço isso e eu peço a Deus para corrigir a minha rota, para que eu volte de novo a ter intimidade com Ele. Já passei algumas vezes em momentos que eu vou falar com você, eu falava: Senhor, me leva de volta ao primeiro amor, que eu estou orando, não estou orando, Senhor. A palavra tem sido algo muito esporádico para mim, e é quando eu sinto a falta de Deus, eu peço a Deus para me dar graça e me reconectar com Ele. Talvez você não esteja nesse nível, mas você entende que o nível que você está até bom, mas você precisa que fique excelente. Se você acha isso, irmão, não olha para ninguém aí, sai do seu lugar e vem aqui à frente, e que eu quero orar por você. Se você não tem conseguido passar momentos na presença de Deus, não abra mão de sair do seu lugar essa noite e vem aqui. Eu quero orar por você, para que juntos nós possamos ter intimidade com Deus, viver um relacionamento diferenciado com Deus, irmãos, e isso é um privilégio. Oh, remandere balabalabalabashaya, rimande calasubiandere balabalabashoriandere banas. E como é maravilhoso quando no céu nós temos uma reputação de que temos um relacionamento com Deus e as pessoas passam a saber disso. Em nome de Jesus, se você quer ter uma vida de oração de qualidade, se você quer passar realmente a ter contato com Deus através das Escrituras, se você quer ter uma postura de realmente dizer: eu agora tenho intimidade com Deus, sai do seu lugar, não liga para ninguém não, irmão, porque agora é você e Deus, aleluia. Se tem um ambiente onde nós podemos ter um monte de gente ao nosso lado e nós nos colocarmos à presença de Deus como se não tivesse ninguém, esse ambiente é a presença de Deus. Oh, aleluias! Oh, aleluias! Venha se juntar aqui, saia do seu lugar, porque a presença de Deus é a coisa mais gostosa deste mundo. A presença de Deus traz coisas que o mundo não pode trazer. Traz a paz, traz a alegria, traz a satisfação. Oh, aleluia. Aleluia. Não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar? Aleluia. Rebalaba choriandereba, decantereba labalaba chaia. Ribalaba ribalaba chaia, decamanaia, ribalaba. Oh, aleluia! Aleluia! Se você está aí no banco ainda, se você ainda está aí, está sentindo inconformismo, está sentindo o seu coração diferente, é Deus falando contigo, saia do seu lugar. Aleluia! Aleluia! A glória de Deus. Aleluia! Sinta a presença de Deus nesse lugar. Sinta a presença de Deus nesse lugar. Remandere balabalaba choriandere bacá, suriandere balabalaba chaia. Remande calasubiandere balabalaba chaia. Onde há a presença de Deus, há curas. Onde há a presença de Deus, há abertura para a intimidade com Deus. Rimandere balabalaba choriandere bas. Rimande calasubiandere balabalaba chaia. Louvado seja o nome do Senhor.
Ele é santo. Ele é santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus de toda glória, aquele que era e que há de vir. Este é o Senhor. Deus quer nos dar intimidade com Ele. A intimidade com o Senhor. O momento em que você ouça o nome do Senhor e as lágrimas já comecem a descer nos olhos, a descer no rosto, porque você sabe que esse nome não é qualquer nome. Que quando alguém disser o nome do Senhor, você saiba que está dizendo o nome do Eu Sou. O Eu Sou o que sou, o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus da igreja, o meu Deus. Aramande balabachorias, aramande balabalabachai de comanai. Não é da noite para o dia que se tem intimidade com Deus, mas é é um caminho que se trilha, aleluias, com disciplina, com dedicação. Aramande balabachorias. Você que está aqui comigo, aqui diante do altar, coloque a mão no seu coração. Remande fassuri candarabalabachai. Remande calasubia naramanacá surianderebanás. A presença de Deus anda no meio da igreja. A presença de Deus anda no meio dos castiçais, como Remanabachorianagastos escreveu João. Remande calasubia naramanagastos. Deus está com a igreja. A presença de Deus está com a igreja. Rimanaramaga subia naramanaga. Irmão, o que nenhum lugar, nenhuma construção, nem o templo mais sofisticado, poderoso que já foi construído, que foi o templo de Salomão, pode conter a presença de Deus, porque Ele não habita em casas feitas por mãos humanas. Com isso, Ele disse: eu habitarei na casa que eu mesmo construí. E eu quero dizer, minha irmã, eu quero dizer, meu irmão, que essa casa somos eu e você. É nessa casa que Ramande Subianagassubianai habita. É nessa casa que Deus habita. Remande Fassurianeregaço. Aonde você estiver, Deus vai estar lá, porque você é morada do Altíssimo. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, diante da presença do Senhor, reconhecendo, Senhor, as nossas limitações, reconhecendo, Senhor, as nossas deficiências. O salmista disse, Senhor, que o Senhor sabe os nossos limites, sabes que somos pó, mas mesmo diante de toda essa característica, o Deus Todo-Poderoso tem na nossa vida marcas do seu DNA, porque foi o Senhor quem nos criou. Então ter intimidade contigo é voltar à condição natural que o Senhor deseja. É remande balabá, deremanaga, subiandarabalabalabaxai. É retomar, é recordar,